Olá, bem-vindo a esta o Electric Talk, a última de 2022, onde vamos continuar a desenvolver o tema da energia, desta vez olhando para a questão de eficiência, poupança e autoconsumo. Neste último aspecto, tem um papel importante a figura das comunidades de energia que já possuem um historial significativo na União Europeia, sobretudo nos países mais a norte. Trata-se de uma iniciativa que pretende colocar os cidadãos na linha da frente da transição energética, associando-se e colaborando uns com os outros e com entidades públicas e privadas, tirando o melhor proveito possível das unidades de produção de autoconsumo, as UPAC. A transcrição da legislação europeia para Portugal ocorreu no início de 2022, começando recentemente a surgir vários projetos destas comunidades de energia renovável. Temos que esperar mais algum tempo para aferir qual o contributo que estas medidas e outras terão para atingir os objetivos do Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, que pretende, entre outras metas, alcançar uma cota de 47% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto em 2030. Para debater estes assuntos, temos connosco Nelson Lages, Presidente do Conselho de Administração da ADEN, Agência para a Energia. Bem-vindo, Nelson. Obrigado por estar connosco. Muito obrigado. Então vamos começar por falar um pouco da ADEN, que tem expandido a sua atividade de forma bastante significativa nos últimos anos, depois de estar mais conotada com a gestão de sistemas de certificação energética dos edifícios. Pode falar-nos um pouco desta evolução? A ADEN fez o ano passado 20 anos, por isso já tem duas décadas. Nessas duas décadas o sistema de certificação energética cresceu, evoluiu, adaptou-se e afirmou-se como um sistema nacional e que está ao serviço, obviamente, do cidadão. Durante esse percurso foi-se criando uma necessidade também da ADEN de poder ampliar a sua atividade, poder expandir a sua atividade e na realidade, nos últimos 2 anos e meio, quase 3, a ADEN realmente evoluiu e acabou por ter novas valências, nomeadamente ao nível da política pública, ao nível da eficiência hídrica, do nexo água-energia, ao nível das renováveis, da pobreza energética, maior enfoque também na literacia, na informação e na sensibilização. Ou seja, realmente ganhou competências e expandiu-se para além, ou seja, por um lado afirmou o sistema de certificação e por outro lado expandiu-se a novas áreas de atividade. E todas essas atividades tendo o cidadão no centro da sua atividade, ou seja, realmente no centro da sua missão. E é por esse motivo que hoje a ADEN é vista como uma entidade agregadora do setor da energia, porque realmente é a única entidade que trabalha diariamente e tem no centro da sua missão o cidadão, ou seja, tudo o que faz para o cidadão, todos os sistemas que tem, todas as iniciativas que desenvolve, tem o cidadão no centro da sua atividade e por isso é uma entidade que faz toda a importância, é uma entidade que existe com essa missão e é uma entidade que irá continuar a existir com essa missão, ou seja, trabalhar para o cidadão, trabalhar para promover a política pública com foco no cidadão e por isso acreditamos que teremos mais 20 anos pela frente, não diria com mais expansão, mas diria se calhar com mais afirmação nestas novas áreas que temos agora. Relativamente ao plano de poupança de energia 2022-2023, como é que está a decorrer e que medidas é que, entretanto, foram implementadas? O plano de poupança de energia arrancou. Um plano de poupança de energia foi aprovado no final de setembro, ou seja, tem muito pouco tempo, tem um mês e pouco. Este mês e meio, na realidade, foi um mês para prepararmos todo o sistema de monitorização do plano, que também cabe à ADEN, ou seja, foi um mês de consolidação da metodologia. É também um mês de balanço, como é óbvio, porque a atividade não para e foi necessário apresentar o balanço trimestral que é feito de 3 em 3 vezes à Comissão Europeia, não, é a Direção-Geral de Energia que o faz, fê-lo em conjunto com a ADEN. A ADEN também já submeteu o seu balanço à sua monitorização mensal, obviamente que ainda dizendo respeito a medidas que já estavam a decorrer, porque as novas medidas estão agora a ser implementadas pelos diferentes setores, mas para garantirmos realmente que este plano de poupança não é uma mera imposição, no que diz respeito à administração pública, mesmo para os restantes targets, nomeadamente a administração pública local e o privado, onde se inclui também o cidadão,
com recomendações, não são meras indicações. Nós estamos, e vamos assinar hoje, pactos setoriais com os quatro principais representantes do setor da atividade económica, para garantir que a monitorização é feita também em conjunto com eles, as atividades e as medidas são adaptadas à especificidade de cada setor. E esse foi um trabalho que fizemos neste último mês e meio, um trabalho de articulação com o setor. O plano em si já foi feito, já resultou da articulação e de um trabalho concertado com todo o setor, ou seja, consultámos e ouvimos e recebemos inputs de mais de 50 entidades do setor da atividade económica, ou seja, mesmo em pleno mês de agosto, acho que foi um plano muito participado, um plano muito consolidado, e por isso agora queremos também que a sua implementação seja igual, ou seja, queremos ter o envolvimento de todos, queremos que a atividade económica partilhe connosco também a implementação das medidas. Temos o exemplo recentemente que vimos nos centros comerciais com uma grande aposta na redução do consumo em todos os centros comerciais. Ainda hoje ou ontem foi anunciado também a redução do consumo ao nível daquilo que é a iluminação natalícia. Ou seja, há muitas autarquias também a implementar já as suas próprias medidas. As medidas para as autarquias são voluntárias, por isso ficamos muito contentes por ver já cada vez o maior número de autarquias a implementar as suas medidas de poupança. Estamos contentes com o arranque, estamos confiantes na sua implementação. Agora também estamos conscientes dos desafios que representa, porque na realidade Portugal nunca teve que implementar um plano destes em tão pouco tempo e nunca teve que o fazer com uma monitorização real da sua implementação para que possa, obviamente, ser reportada à Comissão Europeia. Há aqui grandes desafios, envolver toda uma sociedade, não é? Ou seja, apostar nos comportamentos. Não era possível termos tratado disso um bocadinho antes? Quer dizer, não teria feito sentido, se calhar, se tivéssemos já antecipado esta situação de repente, os preços de energia dispararem, haver muito maior risco de pobreza energética? Não se podia ter feito mais qualquer coisa em termos de... Sim, o Plano de Poupança de Energia é a resposta ao desafio lançado pela Comissão Europeia da redução de 15% do consumo de gás. É isso. Ou seja, este Plano de Poupança, na realidade, é isso, não é o despertar de Portugal para os temas de eficiência energética, porque isso seria errado dizê-lo e não seria justo. Portugal é um país que até está muito bem posicionado em termos daquilo que é o caminho que tem feito a nível das energias renováveis, muitas vezes no passado criticado por estar a fazer esse caminho. Hoje estamos a colher os frutos e estamos mais bem preparados para enfrentar esta crise do que outros países na Europa estão. A eficiência energética, já se trabalha a eficiência energética em Portugal há muito tempo. Começámos agora a trabalhar a temática da eficiência hídrica, porque Portugal tem feito um caminho muito interessante no que diz respeito à eficiência. É verdade que a temática da poupança é uma temática que agora, com este plano, ganha uma dimensão diferente. Se podíamos ter tido um plano de poupança antes, assim, o regulamento saiu antes do verão, o pedido da Comissão Europeia foi feito antes do verão, e Portugal demorou o tempo que precisou de demorar para poder pensar no plano articulado com o setor. Não quisemos cometer os erros que outros países cometeram em apresentar medidas obrigatórias para todo o país sem haver diálogo, sem haver articulação com o setor. Achámos que era mais importante esperar mais um mês e meio, e podemos ter um plano realmente que fosse não só o plano da ADENA, que o Governo incluiu a sua preparação, mas fosse também uma resposta de todo o setor. E está à vista, o plano foi muito bem acolhido por municípios, pelas associações empresariais. Hoje vamos assinar pactos setoriais com 4 representantes de todo o setor da atividade económica, por isso eu acho que foi positivo termos esperado mais um mês e meio, não nos temos lançado logo de cabeça, porque na realidade a necessidade de resposta de Portugal a este plano não é a mesma, por exemplo, que uma Alemanha, uma Itália ou um país mais nórdico. Realmente Portugal está bem posicionado na resposta no que diz respeito ao gás, que é o centro desta resposta do plano de poupança, e vamos tirar partido, obviamente, deste plano de poupança ao máximo. Portugal não fez apenas um plano até março do próximo ano, conforme é pedido pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia pede a redução do consumo de gás entre agosto e março do próximo ano. O plano português vai até ao final do próximo ano, ou seja, já tem em vista também o próximo inverno. E não podemos esquecer que a Agência Internacional de Energia realmente avisou os Estados-membros de que este inverno pode já estar mais ou menos controlado, porque as reservas de gás na Europa estão a níveis máximos, mas é preciso olhar para o próximo ano. Por isso Portugal olhou para o próximo ano no seu plano, quando inclui medidas também a contar com o próximo ano na sua totalidade, não como outros países fizeram, só contar, obviamente, com aquilo que a Comissão Europeia pediu. Por isso eu penso que sim, estamos preparados, estamos a dar as respostas, estamos a dar os passos certos e de forma sustentada.
Qual é que é o papel que as SER, as Comunidades de Energia Renovável, podem ter para ajudar o setor de energia a cumprir os objetivos da descarbonização? E também relativamente, a mesma questão relativa também ao autoconsumo das empresas, que também podem centralizar a sua produção de energia e estabelecer também uma comunidade empresarial de energia, menos falada, mas que também pode ter um impacto positivo. Pode-nos falar um pouco sobre isso? Sim, antes de mais uma boa notícia. Uma boa notícia foi que muito recentemente a ADEN lançou um manual digital sobre as comunidades de energia renovável, sobre o autoconsumo. Um manual que está à disposição de qualquer pessoa. Eu já li. Um manual que queremos acreditar que vai conseguir passar a informação que até à data só advogados ou só especialistas em direito conseguiriam mesmo perceber, porque é normal, a legislação é feita e depois é preciso adaptá-la. E este manual vem adaptar a legislação ao consumidor. E, na verdade, o consumidor, ou pelo menos aquilo que é a potência que está destinada, estamos a falar de informação sobre prazos e procedimentos para projetos até 1 megawatt, na realidade representam a grande maioria do potencial do autoconsumo. Queremos acreditar que isto vai dar aqui um grande boost, vai impulsionar muito a aposta nesta nova solução de autoconsumo e de comunidades de energia renovável. O potencial é muito grande, o potencial para as autarquias é enorme, o potencial para as empresas também é enorme e o potencial para as pessoas também é muito grande. Acreditamos que com a SER e com o autoconsumo vamos conseguir também combater a pobreza energética. A pobreza energética em Portugal ainda é bastante elevada, ou seja, temos realmente que fazer ainda um grande caminho no que diz respeito ao combate à pobreza energética e, pronto, há várias soluções para o fazer. Não vamos agora aqui falar sobre todas, mas realmente a SER de consumo são uma delas e podem dar um contributo excelente. Mas em termos autárquicos é uma oportunidade única, dos próprios municípios poderem gerir melhor a sua fatura, gerir melhor os seus consumos, para as empresas também, ou seja, acabamos por ter aqui uma nova área onde se pode pôr ao serviço do cidadão a tecnologia que existe, a tecnologia essa que hoje é muito mais moderna do que há uns anos atrás, por isso penso que as SER aparecem na altura certa, aparecem como um aliado certo da transição energética, da descarbonização da economia, aparecem como um aliado certo daquilo que é o combate à pobreza energética e aparecem no momento certo para realmente, em plena crise energética, agora em plena crise energética, não havia há 2 anos é verdade, mas agora em plena crise energética, irão ajudar certamente ainda mais a pôr o cidadão no centro da decisão, no centro da informação e termos uma sociedade muito mais consciente e muito mais informada, porque penso que hoje em dia, e a prova está aí, é muito importante termos uma sociedade mais informada e muito mais consciente para estas temáticas de energia. Por isso penso que todos os astros se conjugaram, temos agora mecanismos, temos política pública, temos uma necessidade real de comunicar e de saber o que é que temos que fazer para melhorar a nossa situação e estamos a dar o nosso contributo e penso que a SER dará esse contributo também para uma cidade muito mais participativa e muito mais informada. Li algumas críticas relativamente à forma como foi transcrita a legislação para Portugal, relativamente às SER, que abriu demasiado a porta a entidades não locais, porque de início o conceito era para realmente potenciar a iniciativa dos cidadãos e a iniciativa de entidades locais. E neste caso há aqui a crítica, por exemplo, de uma organização que é uma cooperativa ligada a estas iniciativas e às SER, que é a Rescup.eu, que diz que nesta transcrição de facto abriu-se demasiado a porta a outras entidades e a agentes de mercado que no conceito inicial não estaria previsto. Isto faz sentido e há alguma razão especial para que tenha acontecido? Eu não vejo isso como uma crítica, nós cooperamos muito com a Rescup. A Rescup até esteve agora, a semana passada, sexta-feira, num evento que nós organizámos, onde apresentámos exatamente um estudo sobre as comunidades de energia na Europa, ou seja, um estudo que foi feito no âmbito da presidência que a ADEN tem da Rede Europeia de Agências. Convidámos a Rescup também já esteve noutros eventos nossos, porque temos realmente uma excelente relação com a Rescup. Obviamente, as entidades obviamente opinam e têm as suas opiniões. O que eu posso dizer é que esta legislação das comunidades de energia tem sido uma legislação que tem vindo a ser adaptada, ou seja, quando ela foi lançada, passado um ano, ouvindo o setor, detectou-se que havia coisas a melhorar, havia coisas que deveriam evoluir em outro sentido, e porque se ouviu e porque realmente se esteve atento àquilo que o setor dizia e realmente a sugestões, eu prefiro falar em sugestões mais do que críticas, realmente a legislação da SER foi atualizada
agora quando foi publicado o decreto sobre o novo sistema elétrico nacional, e realmente atualizou muita coisa. E fez uma coisa ainda que eu acho que ainda mais positiva, que foi atribuir claramente os papéis às entidades que têm competências, que passaram a ter competências nessa área das comunidades de energia renovável. Que são quais? Onde se inclui a ADN, com um papel muito bem atribuído, a DGEC também com os seus papéis muito bem atribuídos. Estas duas entidades também apostaram muito na colaboração institucional, ou seja, trabalhamos em conjunto, todas as semanas nos reunimos para tentar, obviamente, cada um com o seu âmbito de atuação, tentarmos aqui realmente ajudar a impulsionar as comunidades de energia renovável, e temos cada vez mais projetos. Por isso, é assim, da mesma maneira que se ouviu no início, iremos continuar a ouvir as sugestões, e sempre que houver oportunidade de melhorias, irão ser implementadas, irão ser analisadas e irão ser implementadas. O que eu digo é que realmente temos uma das legislações mais interessantes e mais inovadoras no que às SHARE diz respeito. Há vários conceitos, as SHAREs, autoconsumo coletivo, ou seja, realmente varia de país para país, mas este estudo que apresentámos na sexta-feira mostra que, na generalidade, estamos todos muito alinhados. Há ligeiras exceções, penso que é o caso de Espanha, mas outros países que têm um modelo ligeiramente diferente, mas na globalidade das agências que nós estudamos, estamos todos muito alinhados no modelo de implementação da SHARE, na necessidade, obviamente, de ter este modelo implementado. Por isso eu dizia que as sugestões são bem-vindas, irão ser obviamente sempre analisadas, irão ser partilhadas também com a tutela, que é na realidade quem tem que analisar e decidir se são consideradas ou não, e se sim, quando é que será a melhor altura para as considerar. Por isso, eu, aqui, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que venham todas as sugestões, venham todas as críticas, nós temos cá para contribuir para melhorar esse sistema, um sistema novo, é um bebé, surgiu há pouco tempo, há 2 anos, por isso ainda tem muitos passos para dar, mas penso que já vai mostrando coisas muito positivas, já há projetos que estão a começar a arrancar, há uma vontade muito grande de toda a cidade de implementar projetos neste domínio, as autarquias. Temos agora um projeto muito interessante que irá ser lançado ainda este ano também, que envolve aldeias, ou seja, há realmente muito interesse em implementar as comunidades de energia renovável, e por isso eu só posso ficar contente com os passos que este bebé tem dado nestes poucos anos de vida que tem. Mas parece haver aí mais um obstáculo burocrático. Uma notícia muito recente do Jornal Público dizia que há 3 SHARE já implementadas e 170 projetos à espera de aprovação. Estamos condenados a que aqui a burocracia seja uma zona de engarrafamento aqui das boas ideias e do progresso? Uma pergunta curiosa, porque a burocracia na realidade existe em todo o espaço europeu, ou seja, vivemos uma Comissão Europeia que... Mas nos outros países isto também acontece assim, esta relação entre projetos à espera de licenciamento e os tempos... Já respondi esse tema, mas eu acho que aqui, aproveitando obviamente a pergunta, eu acho que toda a Europa e todos os países, depois desta crise, a crise que ainda está a decorrer, acho que têm claramente que repensar a sua estratégia, e têm que repensar e tem que se posicionar de uma forma diferente. E aqui a questão da burocracia é realmente chave, ou seja, não só no espaço europeu, ou seja, as próprias instituições europeias são muito burocráticas, são máquinas muito pesadas, não é? E os Estados também têm que fazer um esforço muito de agilizar tudo o que tem a ver com procedimentos. A Comissária para a Energia disse recentemente que é preciso apostar em realmente acelerar mais, em tornar os procedimentos mais ágeis, os procedimentos de maneira a que possamos realmente ter a transição energética a acontecer muito mais rápido. E as comunidades, e a SHARE realmente, como eu disse, tem um papel muito importante e podem dar um papel muito importante para a transição energética, e por isso também têm que beneficiar dessa intenção de simplificação. Eu acho que a palavra é acelerar e simplificar. Foi algo que eu disse na sexta-feira, ou no evento que aconteceu na passada sexta-feira, é preciso simplificar e é preciso acelerar. Isto aplica-se a tudo, mas também se aplica muito à questão da SHARE. Relativamente aos processos que estão pendentes ou não estão pendentes, a ADER não tem essas competências, não tem competência de licenciamento, não tem competência de análise. A competência da ADER em termos de comunidades de energia é mesmo muito mais de informação e de apoio ao A pergunta desenho. É mais no sentido de que como é que vê esta situação, sendo que, quer dizer, podemos ter boas intenções, preparar a legislação, incentivar, informar, mas depois se existem estes momentos em que de facto há um estreitamento... Os bottlenecks do coisa. Eu acho que temos de trabalhar todos
sentido de os identificar e de ir minimizá-los. Ou seja, penso que há caminho a fazer na simplificação dos procedimentos. Essa simplificação, obviamente, tem que resultar da análise dos constrangimentos identificados, das sugestões feitas pelos diferentes envolvidos, mas sim, aí claramente há um caminho a fazer. Caminho esse que, obviamente, vai depender de muitos fatores, muitas vezes são fatores externos, muitas vezes são fatores internos das instituições que têm essas competências. Mas quando a ADN conversa com a tutela, transmite essa necessidade também de celeridade dos processos? Claramente. Nós lidamos, não é? Nós lidamos com entidades, as entidades também vêm ter connosco e, obviamente, nós passamos essa preocupação de que os processos têm realmente que acelerar e a resolução dos mesmos tem que acelerar, porque se queremos realmente cumprir com as metas do PNEC, se queremos cumprir com as metas do plano de poupança, se queremos cumprir com as metas, tudo tem que ir mais rápido, porque na realidade vivemos tempos que exigem que as coisas aconteçam mais rápido, ok? Não podemos só exigir às pessoas que tenham comportamentos e que sejam mais eficientes de forma mais rápida, as instituições também têm que conseguir acompanhar essa urgência, e aí é muito importante que sejam criadas as condições também para que as instituições possam dar uma resposta mais rápida, e isso é preciso também frisar que temos instituições, a instituição que é responsável por essa componente da Direção de Energia tem vindo a reclamar melhores condições. Essas condições estão a ser dadas de forma gradual, esperemos que se possa acelerar e se possa realmente dotar as entidades, em particular a entidade responsável pelo licenciamento, de melhores condições de resposta, porque técnicos bons têm, que estão preparados para dar respostas estão, precisa obviamente de melhores condições. E se calhar, eventualmente, algum afinamento da legislação que permita acelerar determinados procedimentos. Portanto, aí sim confesso que poderá ser necessário avançar também nesse sentido. Muito bem, falando agora numa perspectiva um bocadinho mais macro, Portugal está, como disse, muito bem posicionado nas renováveis e tem tido uma evolução muito interessante na produção de energia verde, mas se pretendemos descarbonizar a 100% a nossa produção de energia e sermos autossuficientes, não lhe parece que mais cedo ou mais tarde vamos ter que conversar sobre o nuclear? Eu diria logo que não. Acho que não temos que conversar sobre o nuclear, pelo menos não em Portugal. Infelizmente outros países estão a recuperar esse caminho, um bocadinho tendo como enquadramento e como desculpa a atual crise. A meu ver, isso irá obviamente provocar um atraso na transição energética que é tão importante e tão crucial para não estarmos nesta situação dentro dos anos, mas na verdade no que diz respeito a Portugal nós não precisamos de centrais nucleares, não precisamos é de acelerar a produção, continuar esta aposta nas energias renováveis, que foi essa aposta nas energias renováveis que nos colocou numa posição mais favorável hoje em dia do que, por exemplo, estão outros países, como França, Itália, países que também fizeram o seu caminho nas energias renováveis, mas que apostaram não só, e agora mais, estão a retroceder com a abertura de centrais a carvão, com a aposta nas centrais nucleares. Por isso eu acredito que no caso português nós não temos claramente que fazer esse caminho. Portugal encerrou as suas duas principais centrais a carvão antes de tempo, ou seja, há 2 anos, e realmente isso não afetou minimamente aquilo que foi a produção e o consumo de energia, por isso mostra que a aposta nas energias renováveis é a aposta certa a fazer. E na realidade aqui eu acho que não apostando, continuando o caminho que estamos a fazer, continuando em mente aquilo que temos para cumprir até 2030 e até 2050. E no caso das metas até 2050 vamos conseguir antecipar em 5 anos, ou pelo menos já há essa previsão de conseguir antecipar as metas da neutralidade carbónica em 5 anos, ou seja, conseguimos chegar a 2045 com a meta que temos prevista. Isso mostra realmente que o caminho que temos para fazer é o caminho certo e não precisamos do nuclear. O nuclear realmente é uma solução muito cara, é uma solução do ponto de vista ambiental também é insustentável, diríamos que é insustentável. Por isso, em Portugal, e não querendo obviamente falar em nome do Governo, porque nunca o poderia fazer, mas sim falar em nome da instituição que presida da Agência para a Energia, acreditamos e continuaremos a defender a aposta nas renováveis, a aposta na eficiência energética, a aposta na eficiência hídrica como o único caminho viável para podermos realmente ter uma transição energética e uma descarbonização da economia que tanto precisamos. Li uma opinião sua sobre o potencial enorme que a Península Ibérica tem para ser um hub de fornecimento de energia para a Europa. Pode explicar-me como é que pensa que isso será possível? Assim,
o que eu disse nessa e em algumas entrevistas realmente é um bocado aquilo que um estudo da empresa Bruegel apresenta e que diz claramente que a Península Ibérica é um hub, ou seja, essa empresa fez o estudo e apresenta a Península Ibérica como um hub para os terminais de importação de GNL, ou seja, na realidade Portugal pode servir de porta de entrada e pode servir de porta de entrada para aquilo que é o gás que vem não só dos Estados Unidos, que aumentaram a exportação, fortemente a exportação para a Europa, mas também para o gás que vem de África. Portugal, em conjunto obviamente com a Espanha, temos que analisar para a Península Ibérica como hub, não só Portugal tem o seu posicionamento geográfico estratégico, mas tem que contar também com o posicionamento da Península Ibérica. Eu acho que tem um potencial enorme para receber gás e poder exportá-lo para a Europa. Obviamente que essa exportação sempre esteve muito dependente daquilo que eram as interligações essas que na realidade a França sempre, de certa maneira, acabou por bloquear, apesar de, por um lado, dizer que eram prioritárias para a Europa, mas depois, por outro lado, nunca se acabou por conseguir concretizar. Muito recentemente foi assinado, e será, penso que até ao final de dezembro, apresentada a solução mais técnica, uma nova solução para as interligações com a Europa, o chamado Corredor Verde, que virá aqui dar a resposta à necessidade de realmente tirar partido daquilo que é a capacidade de Portugal e Espanha têm poder exportar para a Europa toda. A necessidade essa que agora com a crise energética, com a necessidade da Europa poder ser muito mais autossuficiente, de modo a que daqui a 10 anos não parece que não será muito complicado Portugal ser ultrapassado e as coisas entrarem diretamente em Espanha, do norte da África, não vejo necessidade nenhuma de passarem em Portugal. Podem passar, o porto de GPL, enfim, também existem agora novos portos a serem construídos e o gás pode ir diretamente para a Alemanha, para a Holanda, para a França. Não entendo porque é que entendemos que Portugal poderá ter um papel aí a desempenhar, quando se calhar tem noutras áreas. Aqui não parece tão claro como é que isso pode acontecer. Portugal tem uma posição geográfica impressionante, ok? E realmente, quando falo em Portugal e em Espanha, ou seja, temos que olhar para a Península Ibérica como hub, e a expressão é mesmo Península Ibérica como hub, e aqui há que ver o conjunto de todas as potencialidades que a Península Ibérica tem. Portugal, como eu disse, pode claramente beneficiar e acolher tudo o que vem do outro continente, tudo o que vem dos Estados Unidos. Espanha, pelo número de portos que tem, irá, obviamente, certamente beneficiar mais do que virá da África, mas há aqui um contributo muito grande que Portugal e Espanha podem dar nesta diversificação de fontes, de fornecedores e de fontes que é tão necessária. E eu acredito que Sines tem um potencial muito grande e o potencial de Sines vai além também do setor da energia, ou seja, tem um potencial muito grande também ao nível daquilo que é toda a parte tecnológica, associada à digitalização também da energia e está-se a posicionar claramente como um hub tecnológico, um hub energético. Há vários projetos em curso, vamos certamente dar o nosso contributo muito grande para enviar energia para a Europa. Agora, não vamos estar a medir se vamos mandar a mesma, mais do que Espanha, porque temos que olhar para o nosso posicionamento geográfico, para a nossa dimensão, para a nossa capacidade de exportação. Agora, que vamos ter um papel muito relevante no futuro da segurança energética europeia, eu acredito fortemente que sim. Ou seja, não só numa resposta a curto prazo, mas quando este corredor estiver pronto, numa resposta a longo prazo, já com o tipo de vetores energéticos, como é o caso do hidrogênio, que irá permitir aqui, que será produzido em Portugal e que irá permitir aqui, usando infraestruturas antigas e novas, irá permitir aqui abastecer a Europa realmente com esta nova componente que é o hidrogênio, e iremos certamente dar o nosso contributo, que não será pouco, para a autonomia energética da União Europeia. A parte de Sines poder ser um hub tecnológico e de know-how, para mim é bastante clara e acho que isso devia ser apostado. Parece-me que é muito mais fácil exportar know-how do que gás natural e, sobretudo, hidrogênio. Até porque nós vamos precisar de energia renovável em grandes quantidades para a produção de hidrogênio. Acha que Portugal vai conseguir fazer isso sozinho? Vamos ter que ter ligação, se calhar, à energia elétrica que vem do norte da África? Como é que equaciona essa possibilidade, tendo em conta a quantidade exponencial de energia elétrica que é necessária para produzir hidrogênio verde? Sim, primeiro temos que olhar para este tipo de produção no curto, no médio e no longo prazo, como é óbvio, não é? Nós não vamos começar a exportar hidrogênio no próximo ano. A exportação de hidrogênio é um projeto, obviamente, a médio prazo, terão que haver as infraestruturas necessárias, para isso era preciso que houvesse vontade política e
foi manifestada essa vontade política muito recentemente. Estão a ser criadas as condições. Portugal tem um potencial enorme solar, tem um potencial enorme marítimo, potencial, tem condições excelentes e impressionantes para poder realmente produzir hidrogênio. Ou seja, tem mais do que outros países e temos o privilégio e a sorte de termos o país que temos, geograficamente bem posicionado, temos o percurso que fizemos do ponto de vista na aposta das energias renováveis, temos as infraestruturas adequadas também, Portugal tem as infraestruturas mais modernas que existem a nível europeu e vamos dar o nosso contributo. Agora, em que medida, se sozinhos ou não, e só o futuro é que dirá, mas eu acho que está mais do que provado que nada se faz sozinho, nada se faz de forma isolada. A resposta da Europa está a ser concertada, não está a ser isolada, está-se a apelar à solidariedade dos países, por isso eu acredito que, seja qual for a resposta que Portugal terá que dar no futuro, será certamente uma resposta concertada e articulada com outros países, e irá dar o seu contributo, seja ele pequeno, médio ou grande, irá certamente ter um papel muito importante no contributo que vai dar. Agora tenho uma questão um bocadinho mais pessoal para lhe colocar, que é, enquanto cidadão, que medidas é que o Nelson toma na sua vida para promover a sustentabilidade? Enquanto cidadão, e basicamente resumo-se àquilo que é a minha casa e a relação com os meus filhos, eu realmente tenho de ser uma pessoa consciente, tento passar essa consciência aos meus filhos, obviamente tento educá-los tendo como base esses valores, também passando o dia todo a trabalhar nesta área, é mais do que normal que a conversa surja, é mais do que normal que os temas surjam. Felizmente temos, um filho com 11 anos, felizmente tem uma educação muito mais virada para a sustentabilidade do que se calhar a minha geração, ou seja, as próprias escolas já falam sobre os temas. A escola do meu filho ainda tem uma comissão de sustentabilidade e de ambiente que organiza imensas ações, por isso na realidade eles já vivem e já lidam com a questão da sustentabilidade. E depois há todo um conjunto de ações mais eficientes em casa que temos, não só quem tem filhos, mas quem tem filhos maioritariamente, o desligar as luzes, ter de andar atrás deles para desligarem as luzes, realmente a desligar as tomadas quando elas não são usadas à noite, ou seja, realmente ter pequenos comportamentos que nos fazem a diferença e ensinar e passar esses comportamentos a quem vive dentro da casa. Por isso, basicamente, é realmente ser mais consciente, ser coerente com aquilo também que se diz e que digo diariamente, e tentar passar essa mensagem aos meus filhos. Na realidade é isso, é mostrar-lhes que o futuro realmente é deles, que eles não podem apenas pensar no futuro só porque ainda falta muito tempo, como não ser necessário fazer nada no presente, mas sim passar-lhe essa consciência. É engraçado que tivemos agora, há pouco tempo, aqui em Lisboa, 45 jovens de mais de 20 países da Europa, jovens já com uma faixa etária obviamente diferente do meu filho, jovens entre os 20 e os 30 anos, por isso é que ainda se chamam jovens, mas foi muito interessante ver que realmente tivemos 45 jovens a pensar o futuro da energia, mas a pensá-lo no presente, a apresentar medidas concretas, sugestões concretas, muito interessantes, que esperemos que possam ajudar também a maneira como nós vemos o futuro e o papel dos jovens no futuro da energia. Por isso, muita consciência, muita coerência. Vem aí um novo ano. Os últimos anos novos não têm trazido a prosperidade e tranquilidade que desejamos, entre pandemia, guerra e grande instabilidade geopolítica, além de poucos avanços na ação climática que cada vez é mais urgente. Consegue deixar-nos uma previsão para 2023 com energia positiva, para encerrarmos esta primeira temporada das Electric Talks com uma nota de esperança? Para fazer previsões hoje em dia é muito complicado para uma cidade e para um mundo que teve que lidar com crise económica, crise pandémica, uma guerra, e sabemos lá nós o que é que virá mais por aí. Acho que é muito complicado fazer previsões, mas aqui fazendo um bocadinho a numerologia, o ano 2023 na realidade marca o ano 7. O ano 7 realmente é um ano que insta a centrarmos na nossa essência, no autoconhecimento, e por isso aqui em jeito de brincadeira, mas não só, mas penso que este é um bom conselho, é que 2023, apesar de ser um ano muito de grandes desafios, é um ano que apela realmente ao envolvimento de todos e à participação de todos neste grande desafio. Sabemos que vai ser um ano complicado, um ano em que teremos certamente o inverno, se nada fizermos, um inverno ainda mais rigoroso do que este inverno, um inverno que irá trazer desafios ainda maiores do que este inverno. Os orçamentos das famílias irão continuar a ser orçamentos com um impacto complicado, negativo, ou seja, de difícil gestão, decorrente da situação toda que vivemos, por isso será um ano bastante desafiante, mas tem havido sinais de realmente
tanto por parte do Governo, mas não só, de criar mecanismos de apoio. Penso que devíamos olhar muito bem para aquilo que é o mercado regulado, ou seja, realmente, atualmente temos a possibilidade de mudar para o mercado regulado e conseguimos aqui poupanças na ordem dos 60% na fatura da eletricidade, por isso acho que é muito importante no próximo ano, já, esperemos, acho que é muito importante que as pessoas já o possam fazer já, para que o resultado já possa ser visto no próximo ano, mas acho que era muito importante as pessoas analisarem a sua fatura, verem realmente as condições que têm, perceberem se não há benefícios, se há benefícios em mudar para o mercado regulado e se há fazê-lo rapidamente, porque assim irão conseguir certamente ter um 2023 com valores da fatura muitíssimo mais reduzidos. Depois há outro tipo de apoios também direcionados para as empresas, há apoios também direcionados para o cidadão, que irão permitir aqui minimizar o impacto da situação que ainda estamos a viver. Em termos otimistas, eu diria que não está fácil. Não está fácil, mas a conclusão que tirámos, por exemplo, de um período de pandemia de 2 anos foi que realmente as pessoas, quando se unem e quando trabalham em conjunto e quando têm um propósito comum, conseguem realmente fazer mais. E acho que esta situação que vivemos de crise energética, resultante de uma guerra, é mais um apelo, é mais um apelo à União, é mais um apelo à União dos Estados-membros, é mais um apelo à união das pessoas e é mais um apelo também à união das instituições que trabalham todos os dias para que este impacto da crise possa ser o mais minimizado possível. Por isso, não deixando uma mensagem de tudo vai ser cor-de-rosa, isto vai ser uma maravilha para o ano, a crise vai acabar, a guerra vai acabar, os preços vão descer radicalmente, eu deixo uma mensagem de otimismo, no sentido em que acredito que, como as coisas estão a acontecer e a evolução das coisas será obviamente positiva e teremos certamente condições ligeiramente melhores. Estão criadas as condições, temos mecanismos, temos respostas, temos o interesse, temos o envolvimento e a coisa irá certamente correr melhor. Agora, que ainda há muito caminho para fazer e que 2023 será um ano complicado, será. Por isso não posso deixar uma mensagem de que vai ser tudo uma maravilha, porque não será, é preciso ainda trabalhar muito. E certamente teremos essa maravilha em 2024 ou 2025, mas até lá há muito trabalho ainda pela frente. Mas se calhar, como não esperamos nada de especial de 2023, se calhar vamos ter uma boa surpresa. Bem, temos que... Depois de tudo o que tivemos, a terminar uma guerra, eu não consigo prever o que é que pode ser pior. Por isso é que eu acho que pior do que uma guerra penso que não há. Também pensávamos pior que uma pandemia não havia e tivemos uma guerra. Estamos a lidar com ela, estamos a responder o melhor que podemos e eu penso que temos que olhar para 2023 dessa maneira. Um ano desafiante, mas um ano que, obviamente, irá mostrar que realmente juntos somos muito mais fortes e podemos fazer a diferença. Muito bem. Nelson, muito obrigado. Foi um gosto estar aqui consigo. Muito obrigado também por nos terem acompanhado nesta primeira temporada do Electric Talks. E independentemente da forma como o ano começar, nós voltamos no início do ano para mais conversas sobre sustentabilidade. Muito obrigado e até breve.